Gente, hoje a minha convidada é a doutora Anelisa Baumgarten, membro efetivo da Associação Brasileira de Dermatologia e, claro, minha dermatologista e cuida muito bem de mim. Dá pra ver, né, gente? E a gente vai conversar sobre um assunto que é muito recorrente aqui na clínica: a acne da mulher adulta, da menopausa, antes, depois e durante a menopausa, tá? Esperando ela entrar. Oi, doutora Anelisa. Bom dia. Olá, querida. Já fiz a sua apresentação. E com vocês a doutora Anelisa, minha dermatologista, que cuida de mim. Bom dia, muito obrigada pelo convite para a gente bater um papo informal, gostoso, sobre um assunto que é tão importante, tão atual. A acne da mulher adulta. Acne da mulher adulta. Por favor, fala um pouquinho sobre a acne da mulher adulta. A acne da mulher adulta é uma condição dermatológica, na verdade é uma doença inflamatória que afeta mulheres acima de 25 anos. Ela tem sido muito frequente, eu tenho visto mais no consultório do que nós costumávamos ver no passado, desde o início da pandemia. Você acha que você presenciou mais a acne da mulher adulta por causa das máscaras, por causa do estresse? O que você acha que piorou mais durante a pandemia? Exatamente, eu acho que múltiplos fatores estão envolvidos aí na piora desse processo. A gente sabe que a acne da mulher adulta tem muita correlação com alterações hormonais, isso é conhecido. Mas além disso, ela está intimamente ligada ao estresse, ao uso de máscara que acaba aquecendo e abafando a região, ao uso de medicamentos com hormônios, alterações do sono, ansiedade, tem muita coisa envolvida e que realmente tem feito com que a gente veja mais esses quadros no nosso dia a dia de consultório. Anelisa, você tocou num ponto muito importante, que são os hormônios ou o uso deles. Eu percebo no atendimento de algumas clientes minhas os implantes, os chips de hormônio, de testosterona. E geralmente essa acne vai para as costas, ou para a face, ou os dois juntos, né? Exatamente. E aí, como é que a gente... Isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito com a paciente, né? Porque o que está acontecendo hoje em dia? Além do estresse, como a gente já comentou, ansiedade, a questão das máscaras, uma alimentação muitas vezes irregular, nós temos visto que muitas mulheres têm usado implantes de testosterona. É erradamente chamado de chip, né? Mas ninguém é chipada. O implante de testosterona é uma forma de você colocar a medicação no subcutâneo e que vai sendo gradualmente liberada para o organismo. E a gente não pode esquecer que a testosterona é um hormônio masculino, embora ele melhore bastante alguns aspectos da vida da mulher, disposição, libido, força muscular. Por outro lado, ele atrapalha bastante no quesito pele, deixa a pele bem mais oleosa, com chance de acne e interfere muito na pele da mulher adulta, na acne da mulher adulta. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer são os suplementos de academia, que se usa muito, né? Muitas fórmulas e às vezes medicações que a própria paciente não sabe o que está tomando. E pode ter aí também hormônios e vitaminas que vão piorar o processo. E a alimentação, doutora Anelisa? Me fala um pouco sobre o açúcar, sobre os elementos inflamatórios nesse período. Exatamente, assim, a gente não pode esquecer que na acne da mulher adulta tem muita interferência alimentar. Se você for pensar o que a gente deve evitar para piorar
não piorar o processo, a gente está conversando também sobre aquilo que a gente deve fazer de mais saudável na nossa vida. Então, evitar os alimentos com alto teor glicêmico, evitar leite e derivados. Tem muitos estudos hoje mostrando a questão do leite na piora da acne da mulher adulta. Os doces de forma geral, né, o açúcar refinado, bolos, biscoitos recheados. A gente não pode esquecer também tudo que promove uma maior oxidação. Quer dizer, por isso é bom, vamos falar, contrariamente, saber o que é útil a gente indicar em termos de dieta para melhorar a pele e para contribuir com o tratamento da acne da mulher adulta. Então, vamos falar de ingestão de muita fruta, legume, verdura, as carnes magras, os alimentos ricos em ômega 3, como os peixes de água fria, atum, salmão, linhaça, alguns tipos de amêndoa, muito líquido, preferencialmente água, muita água, muito chá. Faz toda a diferença quando a gente está falando de alimentação para favorecer e para ajudar no controle dessa acne adulta. Quais as áreas mais afetadas da face com a acne da mulher adulta? A predominância. Porque na acne do adolescente a gente tem muito mais a acne central, né? Região malar e fronte. Enquanto que a mulher adulta vai ter uma acne que afeta principalmente o terço inferior do rosto, a linha da mandíbula, a região submandibular, o pescoço, o queixo e ao redor da boca. É aqui que a máscara acaba atrapalhando, porque já é uma localização preferencial da acne adulta. E com a máscara você acaba tendo um calor local, né, um abafamento local, e isso acaba dificultando a recuperação, dificultando que essas lesões sequem e desinflamem como deveriam. Curioso também, eu sempre comento como a acne da mulher adulta, as lesões costumam ser mais inflamadas e mais doloridas do que a acne do adolescente. E também podem deixar manchas e cicatrizes. Eu ia entrar justamente nisso. As manchas, as cicatrizes, aqueles processos doloridos. E quando, bem, a gente não resiste muito, né? Por mais que a gente pegue um pedacinho de papel e tente espremer no banheiro, a gente está contribuindo para manchar e até para causar, como a gente fala, uma cápsula, né, daquele sebum dentro da gente. Então, como resistir, como a gente cuidar dessa acne em casa para a gente não cometer esse pecado que é espremer a espinha quando ela aparece? Olha, certo de verdade é nunca espremer e nem usar nenhum remédio sem orientação médica. Né? O certo é a gente ter conhecimento de que, como qualquer tratamento, esse também exige muita disciplina, muita paciência, exige que a gente assuma rotinas e que a gente entenda que não pode nunca desanimar, porque pode demorar. Mas você vai ficar bem, a pele vai ficar limpinha, vai voltar a usar aquela maquiagem que você sempre gostou, e mostrar o rosto sem vergonha de ser feliz. Mas no começo tem que entender que precisa seguir rotinas, precisa de acompanhamento médico, sempre com a parceria da esteticista que vai cuidar de você com toda a delicadeza, fazer limpeza de pele, as máscaras que sejam adequadas. Agora, tratamento médico é fundamental, senão a gente não vai conseguir uma recuperação plena. Então, eu queria saber um pouquinho desse tratamento médico, porque eu ouvi falar de isotretinoína, de espironolactona, como eles de fato, né, sendo que o médico prescreve, pode contribuir para a melhora dessa acne. Na verdade, para o tratamento da acne adulta, a gente pode lançar mão de múltiplos tipos de medicações. Então, primeiro, a coisa mais importante é ter certeza de que não existem patologias associadas. Então, vamos falar, por exemplo, se você tem ovário policístico,
Você tem que tratar esse ovário policístico. Você tem alterações hormonais, alterações da suprarrenal, tem que ser corretamente tratadas antes de fazer qualquer tratamento local. Então, tirando da frente esses diagnósticos, a gente pode contar com um arsenal grande de drogas. Então, estamos falando de contraceptivos específicos, combinações de anticoncepcionais que funcionam muito bem para a acne adulta. Então, eu sempre brinco com as minhas pacientes. Quando você for conversar com o seu ginecologista, pede a ele que te prescreva um contraceptivo que seja amigo da pele, porque a gente sabe que nem todos são favoráveis à pele. Então, além do anticoncepcional, muitas vezes a lesão, um quadro muito inflamatório, vai exigir o uso de antibiótico no começo, pelo menos para apagar aquele incêndio inflamatório. Nós lançamos mão de antiandrogênicos, como a espironolactona, que é usada com muita segurança, contanto que seja corretamente acompanhada. Eu gosto muito também da isotretinoína, embora algumas pacientes tenham apreensão, mas é uma droga conhecida há mais de 40 anos, com muita segurança, pode ser utilizado, contanto que seja seriamente acompanhado com exames de sangue periódicos e as orientações médicas. Então, de verdade, tem muita coisa boa para se fazer quando a gente fala de acne adulta, e além dos tratamentos locais, é claro, né? Temos uma pergunta. A Vicky Frastino perguntou se o adesivo de testosterona é tipo uma bomba feminina, que ela nunca ouviu falar. Oi, Vitória, minha linda. Essa minha querida que está na Califórnia. Não é uma bomba de testosterona, não, daquelas de academia. O implante não é um adesivo. O implante de testosterona é como se fosse uma cápsulazinha gelatinosa, ou de silicone, ou de plástico, que é inserida com um pequeno cortinho debaixo da pele, no subcutâneo. Algumas mulheres usam aqui no braço, outras usam perto do bumbum, na barriga, e ela vai liberando gradualmente microdoses de testosterona. Então, deixar esse implante liberando devagarzinho a droga por 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende daquele objetivo do tratamento. Mas isso não é com o objetivo de bomba, é com o objetivo de tratamento. Geralmente são mulheres que estão na menopausa, que precisam dessa reposição da testosterona. Eu vejo muito também as minhas clientes agora que utilizam Mirena, né? Eu acho que aqui dentro, pelo menos da clínica, de 20% a 30% estão tendo que remover porque está dando efeito de acne na pele. É isso mesmo, Gil. Embora o Mirena seja um excelente contraceptivo, não só o Mirena, né? Vamos dizer que existem os diversos DIUs com progestágeno, eles liberam progesterona no endométrio, na camada uterina, mas eles têm repercussão sim na pele, eles podem levar à piora do quadro de acne, é muito frequente, e tem pacientes que não toleram, acabam tirando. Tem pacientes que mantêm o DIU de progesterona, mas sempre com acompanhamento de tratamento paralelo para segurar essa acne. A outra coisa, Nelise, é o processo em casa de higienização, que às vezes as pessoas tendem a desengordurar muito, tirando essa famosa flora saprófita, né? Que são as bactérias do bem. E isso acaba piorando muito, ressecando, danificando. Me dá dicas, por favor, de como essas mulheres em casa podem higienizar de maneira calma, tranquila, sem agredir. Você sabe que no passado se dizia muito que para você cuidar da pele acneica, você tinha que limpar muito, secar muito. Então se usavam sabões fortes, à base de enxofre, coisas que hoje em dia são totalmente desnecessárias, porque hoje a gente sabe que o importante para você higienizar a pele é controlar a oleosidade sem desidratar. Então você vai usar um sabonete suave de limpeza, que controle essa oleosidade, mas não dê aquela sensação de repuxamento, de desconforto. Não usar água muito quente para lavar o rosto e não esfregar buchinhas, esfoliantes agressivos de jeito nenhum. Higienizar o rosto 2 vezes ao dia com um sabonete bacana, que seja bem indicado,
que limpe sem desidratar. Excelente. E água não Você muito quente, né? Água Você morninha acha ou que fria. Porque com o frio que eu andou fazendo aqui em São Paulo, como todo mundo começou a tomar banho fervendo e depois reclama que a pele está repuxando. Você acha que as espumas e as mousses têm uma textura mais delicada ou não interfere? Acho que pode ser, assim, uma textura delicada, mas não obrigatoriamente isso vai fazer tanta diferença. Vamos dizer assim, o sabonete que a sua pele aceita melhor, aquele que está sendo mais agradável para você. Sempre com orientação, né? Quem entende. Só uma coisinha, uma pessoa perguntou nesse assunto o que ela acha de óleos para limpar a pele. Na verdade, sobre higiene com óleos, na fase de acne ativa inflamatória, não deve ser realizada. Os óleos só devem ser usados para limpeza corporal, por exemplo, com a pele muito desidratada, no frio, ou um paciente com dermatite atópica, um idoso, um paciente com uma mulher na menopausa que esteja sentindo severamente a pele desidratada, mas para a higiene do rosto, principalmente acneico, não se recomenda óleos, não. Água micelar pode, antes do sabonete, para retirar a maquiagem ou o filtro solar com cor? Pode sim. A água micelar eu acho que foi uma das descobertas mais bacanas nesses últimos tempos, porque é muito delicada, ela ajuda a finalizar a higienização. Eu geralmente prefiro orientar que primeiro se lave com o sabonete e depois se remova o resíduo com a água micelar. Mas também você pode fazer o contrário, né? Com um algodãozinho, um quadradinho de algodão macio, higienizar a pele com a micelar e depois lavar com a espuminha do seu sabonete de preferência. A necessidade de colocar um tônico nessa terceira fase de higienização, quando a pele está muito acometida com essa acne, ou não? Não acho que o tônico seja uma etapa obrigatória. Tem mulheres que não vivem sem, né? Mas não acho que seja obrigatório. Se for para usar tônico, é melhor que seja um tônico não alcoólico. Sim, sim. E, Anelisa, o que eu sinto? Às vezes, essa paciente em casa ou nessas gôndolas de vários cosméticos, várias ofertas dentro de uma farmácia, como ela pode identificar pela textura da mão, dos dedos, um produto adequado para a sua pele? Digamos, ela se trata contigo, ela se trata comigo, ou vice-versa, ou as duas juntas, ou com qualquer outra esteticista ou médica, mas ela foi fazer uma viagem, o produto dela acabou. Então, ela precisa identificar essa textura com as mãos, um produto adequado para a pele dela, com acne. Me fala um pouquinho dessa textura. E isso é fundamental, principalmente quando as mulheres viajam, né? Nós acabamos sendo seduzidas por prateleiras de perfumarias maravilhosas, é como se fosse a Disney para as mulheres. Mas a gente tem que tomar realmente cuidado com a textura, porque todas as texturas mais cremosas, mais gordurosas, mais pesadas, vão ser negativas para a pele acneica e, em geral, para a pele brasileira, né? Eu digo, cuidado com os cremes que a gente compra lá fora, que acabam não dando certo quando você chega no Brasil, para o nosso clima, para a nossa pele. Mas falando especialmente da pele com acne, eu sempre recomendo que você olhe muito o rótulo. Então, procure usar sérums, que são extremamente delicados, géis, produtos com a textura, ou que o rótulo mostre oil free, que seria livre de óleo, oil control, quer dizer, que controle a oleosidade, produtos em que o rótulo dê uma dica, é para a pele oleosa, para a pele com tendência acneica, produto em texturas fluídas. Eu gosto muito hoje dessa textura sérum, é uma textura bem atual, tem uma leveza incrível, você pode usar diversos produtos em forma de sérum, vitaminas, por exemplo, ficam ótimas em sérum, e tem essa leveza, não entope os poros e, consequentemente, não gera oleosidade e acne adulta.
Você estava falando antes dos extremos de temperatura para lavar o rosto, não é? Tanto a água muito fria como a água muito quente. Agora, a outra pergunta é que, no Brasil principalmente, há 4, 5 dias atrás, a gente estava com 16 graus. E faz 2 dias que a gente está com 30 graus. Esses extremos de temperatura também não pioram? Muito. Aliás, não esquece que a semana anterior estavam 5 graus, né? A gente quase congelou aqui em São Paulo, porque nossas casas não têm calefação, não estão preparadas para isso. Mas, sem dúvida, extremos de temperatura pioram muitos quadros dermatológicos e esses choques térmicos, né, tendem a piorar diversos tipos de dermatite, a pele fica instável, né? Porque você precisa de água um pouco mais quente, aí água um pouco mais fria, o ar-condicionado ligado o tempo todo, aí no outro dia você liga o aquecimento do carro, fica perto da lareira, porque está muito quente, está muito gelado. Então, a pele sofre sim, a pele sofre bastante com essas alterações. Eu acho que de um tempo para cá, ela teve o seu período de fama e nesse período da pandemia ela entrou como um acessório absoluto para a gente, que é a nossa querida água termal, né? Que salva a gente de tudo, pele com acne, pele sem acne, pele com mancha, tudo, não é? Pele com máscara, sem máscara, e principalmente essa pele que está apoiando o sol, essa pele que está com calor, com filtro solar, me fala dessa água termal. É verdade. No começo, todo mundo achava que a água termal era só uma frescurinha, né? Hoje a gente vê a água termal realmente como um coadjuvante de muitos tratamentos. A água termal tem capacidades calmantes, cada uma tem os seus ativos, não é medicamento, claro, mas eu gosto muito de deixar minha água termal na geladeira. Então, aquele dia que você chega com a pele um pouquinho mais congestionada, a água termal realmente acalma, refresca. Para acne adulta é excelente, para dermatites diversas. Então, você sente o rosto, às vezes, um pouco mais quente, né? As mulheres que têm rosácea, tem aquele flush, que o rosto fica vermelho. Água termal, sim, não é medicamento, mas eu considero um excelente coadjuvante para diversas dermatites e até para o dia a dia, para dar aquela acalmada e aquela refrescada na pele. Agora, eu também gosto de dicas caseiras simples, como, por exemplo, uma compressa de chá de camomila. Adoro, né? Essa é da época da vovó. E funciona, viu? Você fazer um chá de camomila, de preferência com a camomila natural, não saquinho, bem concentrado, aí coa bem, sem açúcar, é claro, e deixa na geladeira num frasco fechado. Chega em casa, está um pouco congestionado, põe uns quadradinhos de algodão com aquele chá de camomila, uma fraldinha, um lencinho limpo e 15 minutinhos no escuro com aquela compressa de camomila, você já está pronta para encarar o turno seguinte. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Quando eu vou viajar, tem um creme tipo Coringa que eu posso comprar e que não vai dar erro? Ou tem que ser para cada pessoa, tem que ir na dermatologista? Mas se eu estou no apuro, lá viajando, aí tem algum creme que eu posso comprar? Todo mundo tem direito a um produto Coringa, né? Eu digo que o produto Coringa do meu coração é a vitamina C. Que você pode ter, assim, para ter em casa, ter na sua necessaire, ter na frasqueira. E, lógico, você tem que saber que vitamina C comprar. Porque se você tem a pele bem seca, bem desidratada, você tem que comprar uma vitamina C mais cremosa, mais nutritiva. Se você tem uma pele gordurosa, uma pele acneica, uma pele jovem, tem que comprar uma vitamina C em forma de sérum, em forma fluida. Mas se é para dizer um Coringa, é a vitamina C. Olha. Mesmo se a pele é muito irritada, a vitamina C, então, ela não piora a irritação da pele, assim, a pele congestionada, digamos. Não, na verdade, a vitamina C ela só não deve ser usada numa pele lesionada. Porque a gente não pode esquecer que a vitamina C é um ácido. É o ácido ascórbico, né? Então, se você passa a vitamina C numa pele lesionada ou machucada, ela vai arder, vai pinicar, pode irritar. Então, definitivamente, se a pele está doente, não deve ser utilizada. Uhum. Então, o trabalho da esteticista
A limpeza de pele, o que mais você acha que o esteticista pode fazer para essa cliente junto com a indicação do dermatologista, essa parceria, como funciona? Acho que a esteticista é uma parceira fundamental. O esteticista tem que estar sempre próximo do paciente, fazendo a limpeza de pele delicada, aplicando as máscaras descongestionantes, naquele dia a dia, uma máscara que vai deixar a pele mais calma. E a presença do esteticista também, eu acho que é fundamental, não deixa o paciente errar, vamos dizer assim, fazer bobagem, comprar produtos inadequados, está sempre dando dicas especiais, dicas de, olha, segue esse caminho, se for comprar isso, cuidado. E essa presença, essa mão delicada, né, de vocês agir, ter uma mão abençoada. Mas o cuidado que o esteticista tem que ter para não ferir, para saber a hora certa de interceder, para saber como mexer naquela pele quando ela está muito inflamada, com pontos infecciosos. É fundamental a esteticista ser bem formada, extremamente cuidadosa com o seu paciente. Uhum. Que mais, Anelisa? Além os filtros solares, que a gente sabe que é tão importante para a proteção, eles podem ser com pigmento, eles têm que ser filtros solares físicos, químicos. Dá essa última dica sobre o filtro solar para a mulher que tem acne. Eu acho que se é para a gente deixar uma mensagem, né, quando a gente diz uma mensagem para levar para casa, um take-home message, é isso. A gente tem que usar filtro solar. Esse realmente é o produto que tem que estar sempre a seu lado, mesmo se você enjoar de usar todos os outros produtos. O filtro solar pode ou não ter pigmento. Eu gosto do pigmento no sentido de que ele melhora a proteção. E o pigmento também faz com que você espalhe o filtro de forma mais uniforme. Mas não é obrigatório. Use aquele filtro que a sua pele aceita. Mas nunca deixe de usar o filtro, mesmo dentro de casa, porque nós não podemos esquecer dos diversos tipos de luz que a gente tem hoje à frente da tela, luz azul, luz visível. Então, acordou de manhã, higienizou, imediatamente aplica o filtro da sua preferência, aquele filtro que é o mais adequado para você. Você acha que a água termal, em cima do filtro, de vez em quando, se eu fizer uma névoa, ele tira o poder do filtro ou não? Não pode fazer muito não, Gi, porque senão você pode efetivamente diluir o filtro. Então é melhor não ficar espirrando água termal em cima de filtro. Uma vez ao dia, uma névoazinha, ok, mas mais que isso, você pode acabar diminuindo a potência do filtro. Fora a praia, você, no dia a dia do nosso trabalho, a reaplicação de um filtro teria que ser mais uma vez além do período da manhã ou não? Uma vez o suficiente? Hoje em dia, como a gente está trabalhando muito na frente do computador, eu recomendo a paciente, na hora do almoço, se possível, higienizar e reaplicar o protetor. Eu acho que vai fazer diferença. Agora, quando não é possível higienizar, gente, aplica o protetor por cima de tudo. É melhor do que nada, né? Mas o ideal seria lavar o rosto e reaplicar o protetor na hora do almoço. Então, doutora Anelisa, claro. Gente, ó, tem muita gente escrevendo aqui que a live foi muito importante, que o conteúdo foi maravilhoso, muitos corações para vocês duas, e tá todo mundo aqui dando elogio. Ai, obrigada. Eu acho esse assunto tão importante, a gente teria muito mais coisa para conversar. Quem sabe a gente marca uma outra conversa. Temos fala sobre probióticos, sobre medicamentos de uso local, sobre peeling, sobre laser. Tem muita coisa bacana para a gente falar. Quem sabe a gente faz um segundo capítulo. Gi, obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui com você. Sempre muito querida. E obrigada para quem prestigiou a gente aí nessa horinha de almoço. Obrigada, doutora Anelise. A minha dermatologista, dá licença, né, gente? Duas queridas. Beijo, querida. Beijo.